Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Estaremos dando sequência sobre a aula número 2, Rússia versus Ucrânia. Quem não assistiu esta aula anterior, assista. A aula está rolando e nós temos o seguinte, sobre a situação da OTAN. Na verdade, ela deveria deixar de existir a partir de 1992, quando em 91 houve o fim da antiga União Soviética e aí a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que eram duas grandes alianças militares contrárias, a OTAN associada aos países ligados diretamente aos Estados Unidos, que defendiam o capitalismo, e o Pacto de Varsóvia, diretamente relacionado com a antiga União Soviética, que defendia o socialismo. Mas a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN continuou a existir no decorrer dos anos 90 e, de forma agora crucial, de uns 10 anos para cá, está com uma pretensão cada vez maior de se expandir na fronteira da Rússia. Essa é a principal questão. Se agora, nesse momento, nós analisarmos os países que estão na OTAN, verificamos aqui a Rússia e a Ucrânia, que ainda não faz parte da OTAN. Mas todos esses países em verde, desde aqui de baixo mais ao sul, Turquia, pegando essa parte aqui, ó, Romênia, Bulgária, Macedônia, Montenegro, Hungria, Eslováquia, Polônia, os países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, República Tcheca, hoje são chamados de leste europeu. E verificamos a parte, o núcleo mais rico da Europa, os demais, Itália, Alemanha, Dinamarca, você pega aqui Holanda, França, Reino Unido e os demais. Então estes são os países que fazem parte hoje da OTAN. Não se esquecendo que a Noruega é um dos países nórdicos que faz parte da OTAN, onde a Suécia e a Finlândia ainda não estão na OTAN. Ok, então se a gente verificar esse vídeo de forma rápida, a gente vai perceber que em 1950 nós tínhamos esse quadro dos países inicialmente fazendo parte da OTAN. Seguindo a associação, você pega a Turquia na década de 50 entrando e a década de 50 a Alemanha entra, já chegando na década de 60 não houve grandes mudanças, mas já na década de 80, só para entender melhor, aqui nós temos esta região em vermelho, a antiga União Soviética. E você tem os demais países como a Europa. E aí, dando a continuidade, a gente tem aqui, na década de 90, finalmente, a União Soviética deixa de existir, passamos a ter apenas a Rússia e não mais a União Soviética. E aí você tem a Ucrânia, a Bielorrússia, hoje chamada de Belarus, e os países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, e inclusive a Polônia, nenhum ainda fazendo parte da OTAN. Mas lembrando que 1992, a partir de 91 em diante, nós não temos mais a União Soviética, e não temos mais dali para frente, década de 90, o Pacto de Varsóvia. Verificamos aqui os países em azul mais claro, os possíveis candidatos a entrarem na OTAN. Os que estão de azul mais escuro, eles já são pertencentes à OTAN. Mas a questão é a grande fronteira russa frente a essa expansão da OTAN. Se vocês verificarem, a década de 90 fluiu e justamente nos anos 2000, a Polônia, finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, a Polônia, a Hungria e a República Tcheca entram na OTAN e todos os azuis mais claros persistem na possibilidade dessa OTAN se expandir, dando a continuidade. A Ucrânia fica com o azul mais forte, mas ainda não necessariamente pertencente à OTAN, mas desses azuis mais claros é o que nesse momento tende a ter maior propensão de entrar na OTAN, por isso toda a situação de conflito especificamente inicial em cima da Ucrânia, e você tem os países bálticos entrando na OTAN no início dos anos 2000, Lituânia, Estônia e Letônia, e aí
a finalização desse vídeo é justamente a OTAN se expandindo cada vez mais para o leste europeu, indo para a Rússia. E aí, a grande questão que nos toca, a Ucrânia, com uma possibilidade muito grande de entrar na OTAN. E nós temos, neste momento, a Finlândia também com um pedido bem avançado para entrar na OTAN, onde a Rússia já avisou sobre a sua propensão, inclusive, de força militar nuclear, caso a Finlândia entre também para a OTAN. Que a Noruega já faz parte da OTAN, tem uma pequena fronteira aqui com a Rússia. Você tem a Polônia e os países bálticos também pertencentes à OTAN, e nós temos aqui um pequeno território russo. Por consequente, estes países da OTAN já fazem fronteira com a Rússia, e você tem uma pretensão da Ucrânia entrar na OTAN. Se a gente seguir esta linha de raciocínio neste mapa que mostra exatamente o grande tamanho da Rússia, verificamos aqui a Ucrânia nessa parte aqui, mais a oeste da Rússia, e dando uma olhada de forma geral em todos os países fronteiriços da Rússia, você tem a pretensão da Ucrânia de entrar na OTAN, então vai ter mais um território fronteiriço com a Rússia, é o que a Rússia está tentando evitar. A questão da Finlândia, recentemente a Finlândia está tendo a pretensão de entrar também para a OTAN, mais um pedaço territorial bem grande, então vai virar um efeito cascata, que a Noruega já está na OTAN. Se você pegar as possibilidades, a Geórgia já fez um pedido formal para entrar na OTAN, também tem uma boa fronteira aqui na Rússia, e você pega, por exemplo, o Cazaquistão, que é um país bem grande, maior do que a própria Ucrânia. No Cazaquistão já estão acontecendo revoltas contra o presidente que é aliado da Rússia. Ao mesmo tempo em que aqui no Azerbaijão também estão acontecendo revoltas, protestos contra o presidente que é mais adepto também, assim como no Cazaquistão, de negociações pró-Rússia. E nessa questão, Azerbaijão, Geórgia, já com pedido formal estabelecido, Cazaquistão e Azerbaijão com revoltas contra os seus governos, contra os seus presidentes pró-Rússia, imagina o que poderá acontecer. Você vai ter um grande efeito cascata, onde aqui o vermelho, China, e o amarelo, Mongólia, que geopoliticamente Mongólia e China têm uma boa relação, então China e Mongólia inicialmente não vão fazer parte da OTAN, é a situação mais lógica geopolítica a ser seguida nesse momento. Porém, quando você pega o Cazaquistão, você pega o Azerbaijão, sem falar que Azerbaijão e a Armênia já tiveram um embate para disputarem uma região chamada de Nagorno-Karabakh. Se você olhar aqui, você vai ver melhor exatamente Armênia, Azerbaijão e Armênia. Azerbaijão com uma parte fronteiriça com a Rússia, ainda mais com saída estratégica para o Mar Cáspio. Então, a Armênia e Azerbaijão tiveram um embate para terem a questão da anexação, quem é que iria conquistar a região de Nagorno-Karabakh, e nessa tensão ali, na parte leste da Europa, Turquia apoiou formalmente o Azerbaijão. Então o Azerbaijão, ele foi estrategicamente aliado ali no apoio da Turquia, lembrando que Turquia é aliada dos Estados Unidos, então você vê tudo sempre por trás dos grandes poderosos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde nós vivemos, o mundo viveu na chamada Guerra Fria. Rússia, nos moldes antigos da antiga União Soviética, e Estados Unidos. Tudo se resume sempre na questão geopolítica, da pretensão de poder dos Estados Unidos e da pretensão de poder da Rússia. Então, Turquia, aliada dos Estados Unidos, já dá uma situação para você entender que o Azerbaijão, neste momento, geopoliticamente falando, ele está muito mais afinado contra a Rússia, a favor de uma possível política futura aliada mais com os Estados Unidos do que com a Rússia. Então é uma grande ameaça futura de poder entrar numa OTAN que está se expandindo, correto? E aí você tem a Armênia apoiada pela Rússia. Então, é uma situação realmente para a gente começar a entender que Cazaquistão, Azerbaijão poderão ser os próximos a entrar
para a OTAN. Geórgia já fazendo um apoio, um pedido formal para entrar na OTAN. A Finlândia, então, que o Biden, pessoalmente, algumas semanas atrás, fez questão de ir lá visitar a Finlândia. Então a Finlândia também com um processo avançado para entrar na OTAN, falando também da questão propriamente dita da Ucrânia em si. E aí você vai ter, por isso a Rússia, ela tem uma questão estratégica muito forte em cima destes países fronteiriços com o seu território, onde é muito complicado para a Rússia receber um adversário geopolítico, militar acima de tudo, exatamente no seu fronte, exatamente na sua fronteira. Não é próximo, é na fronteira. Então isso fica uma situação bastante delicada para a Rússia. E aí vem a questão. A derrota da Rússia, a tendência é que esses países se fortaleçam cada vez mais. Porque quem é que vai frear a OTAN? Não existe mais Pacto de Varsóvia. E aí, vai ser posta uma nova corrida armamentista, como aconteceu na antiga Guerra Fria? Ou será que somente a Rússia vai ser capaz de combater essa pretensão da OTAN de expandir? Por outro lado, a expansão da OTAN prioriza também uma possível escalada, na qual a Rússia ela é acusada de querer expandir os seus territórios antigos da antiga União Soviética. E nessa expansão da Rússia, a gente poderia ou poderá ver muitos conflitos onde ataques desumanos, possíveis crimes de guerra acontecendo, o Vladimir Putin invadindo um país soberano, que é a Ucrânia, e tudo indica que isso poderá se expandir para outros países. Não é a questão, os Estados Unidos não pretende deixar isso acontecer junto com a OTAN. Então não há necessariamente uma possibilidade da gente julgar quem está certo e quem está errado. A Rússia, a OTAN, mas não podemos deixar a pretensão imperialista da Rússia de se expandir em pleno século XXI. Assim como a OTAN também, de forma muito agressiva, querendo expandir as suas regiões estratégicas bem na fronteira e de forma gigantesca, cobrindo boa parte da Rússia. Ok? Então, se você verificar, a Rússia e a Europa fazem uma única extensão de terra chamada Eurásia. E essa expansão do Cazaquistão, aí pega Azerbaijão, Geórgia, Ucrânia, os países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia e os países nórdicos, porque a Finlândia já está querendo entrar para a OTAN, a Noruega já está, quem sabe a Suécia será a próxima. E aí, só nos restaria nesse momento a Bielorrússia, também chamada de Belarus, que tem uma estratégia geopolítica militar muito alinhada nesse momento com a Rússia, mas ela estaria isolada no meio de tantos outros países querendo entrar para a OTAN. A Ucrânia, ela tem uma grande parte em vermelho de origem russa, ou são russos, ou são filhos de russos, netos de russos, ou seja, tem uma etnia, uma cultura, falam russo, a língua, tudo voltado para a Rússia. E a parte amarela são os que falam ucranianos, etnia ucraniana. Então você tem o Zelensky tendo que governar, assim como os outros presidentes, a partir do início da década de 90, quando nós tivemos o fim da União Soviética, passamos a ter eleições na Ucrânia e os presidentes ucranianos foram, de certa forma, sendo pró-Rússia. Até chegar na grande revolta de 2014, grandes protestos aconteceram na Ucrânia contra a questão do apoio pró-Rússia e, em 2014, tivemos duas consequências. Uma, a Ucrânia entrou no bloco europeu, ainda não necessariamente União Europeia. A pretensão da Ucrânia de entrar na União Europeia é nesse momento agora, 2022. E esse processo de entrar para a União Europeia está avançado. Zelensky está conseguindo ter isso evoluindo ao seu favor. A OTAN, se vai entrar ou não, a tendência de negociação pode ser que não entre para a OTAN. Pode ser, mas para a União Europeia tudo indica que vai entrar. Mas em 2014, a Ucrânia começou a fazer parte da região da Europa. E essa foi uma principal consequência dos protestos de 2014. Mas uma outra consequência, a Rússia invadiu a região da Crimeia e anexou a Crimeia, dizendo que ali estaria assegurando a segurança,
o respeito ao povo russo, de etnia russa que mora na Ucrânia, que não precisando sair da Ucrânia, poderiam ir morar na região da Crimeia, anexada pela Rússia. Mesmo motivo nesse momento, onde a região chamada de Donbas, que é Luhansk e Donetsk, que são justamente essas regiões mais a leste da Ucrânia, Luhansk e Donetsk, também estão com um processo de ocupação mais intensa, com a possibilidade de acontecer, quem sabe, o que aconteceu com a Crimeia, onde a Crimeia ela foi em 2014 anexada pela Rússia. E de 2014 para cá, nós ainda fomos verificando presidentes a favor de negociações com a Rússia até chegar 2019. Volodymyr Zelensky assume a presidência da Ucrânia, prometendo união entre esse país étnico-linguisticamente dividido. Só que não aconteceu como ele havia previsto, prometido. Não houve união e ainda houve um avanço, muitas vezes hostil, contra povos de etnia russa. Mas há diversos protestos separatistas que não favorecem a paz interna na Ucrânia. Então nós temos aqui um barril de pólvora, onde Zelensky, com a sua popularidade imensa, sendo um ator, a gente teve a vitória de Zelensky. E nesse momento, a Rússia, com enormes erros desumanos de invasão, mortes, bombardeios, a gente vê uma crise militar mais grave desde a Segunda Guerra Mundial, sendo contra a Ucrânia, um dos maiores países da Europa, com quase 45 milhões de habitantes, tendo cidade com mais de 3 milhões, e essa característica do país tendo essa situação diversa e conflitante das diferenças étnico-culturais entre o povo ucraniano e o povo descendente da cultura russa. Então, se a gente observar esta infeliz guerra, está tendo grandes impactos econômicos no planeta, onde a gente também teve grandes impactos um pouco antes com a Covid-19, nesses impactos seguidos na economia do mundo, nós, seres humanos de todo o planeta, estamos passando por dificuldades econômicas, onde os alimentos estão cada vez mais caros, insumos tecnológicos, entre tantos outros produtos, elevando demais o custo de vida que já estava muito alto pós-Covid. Uma situação gravíssima que está sendo provocada pela Rússia, seja lá qual for o motivo que a Rússia tem, jamais pode ser um motivo de matar, bombardear e invadir qualquer país com a sua soberania política. E aí a gente verifica uma crise gravíssima de pessoas desesperadamente tentando entrar para a região mais próxima, que é a Europa, mas será que a Europa, representada pelo velho continente, a Europa, portanto a velha Europa, vai aceitar a possibilidade de mais de 5 milhões de refugiados irem para a Europa? Com os afegãos, olha aqui, os afegãos aqui, houve muita xenofobia, porque há um ano e pouco atrás, o Talibã, ele assumiu o poder com a saída dos Estados Unidos, e com isso a gente teve também uma crise política no Afeganistão. E a Europa não teve essa receptividade com os afegãos, e será que vai ter com os ucranianos? O que a gente tem que entender é, nesse momento, que não é a questão da pergunta qual é o lado correto. Estados Unidos, Europa, OTAN, Estados Unidos, Rússia. Precisamos estar do lado da humanidade, onde qualquer guerra é a bestificação da nossa própria existência. A gente tem aqui o urso representando o poder da Rússia em cima da Ucrânia, sendo representada por um tapete que está sendo puxado pela velha Europa, pelos Estados Unidos, aqui o tio Sam, e pela Rússia, o urso russo. Nesse momento, não podemos necessariamente dar a razão para um ou para o outro. A razão é a causa humanitária. Precisamos acabar imediatamente com esse conflito, antes que esse conflito acabe cada vez mais com a possibilidade das pessoas se alimentarem, viverem, porque a crise econômica e a crise humanitária lá da Ucrânia já passou dos limites. Finalize essa guerra. Não aguentamos mais, o mundo não aguenta mais. E o problema, não há propensão dessa guerra terminar tão cedo. Com a Finlândia querendo entrar na OTAN, com possivelmente Cazaquistão e Azerbaijão também possíveis pretendentes a entrarem na OTAN, sem falar na Geórgia, que também fez o seu pedido formal. Então, qual será a solução? A paz, acima de tudo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tudo de bom.